Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreva nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, do Mentes e Medos. Toda semana a gente está postando vídeo para vocês. É muito importante vocês se inscreverem, galera. E no nosso Face, no nosso Insta, toda semana a gente também está interagindo e postando os próximos episódios com a galera. Se você quiser compartilhar o seu relato, mande para o nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com, para ajudar nosso projeto também pelo e-mail, mentesemedos@gmail.com. Qual que é o nosso tema de hoje, São os Stalkers. os Stalker? Gente, Stalker é uma coisa muito interessante e se você parar para ver, tem muitos. Stalkers é um termo em inglês, né, americano, e ele se refere a uma pessoa perseguidora, uma pessoa que persegue. E é impressionante como existe gente que persegue, que fica obcecado, mas é aquela obsessão que beira o perigo mesmo, sabe? Então, assim, hoje a gente fez uma relação de algumas pessoas que sofreram perseguição de stalkers e a gente vai passar para vocês e discutir esse lance, que é muito curioso também, né? E o que eu achei interessante é que mais de 3 casos de stalkers foram registrados no Brasil por hora, gente. 3 casos por hora em 2021, no ano passado. E esse mapeamento inédito, né, ele foi o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que relatou. E ao todo, 27.700 casos de perseguição foram registrados no ano passado pela polícia dos 22 estados brasileiros, que divulgaram os dados, segundo o levantamento. O crime de perseguição, seja no meio físico ou digital, foi tipificado apenas em 2021. E ele está tipificado no artigo 147-A do Código Penal e foi instituído pela Lei 14.132 de 2021, que o define como perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, por qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Se condenado, o autor ele pode pegar até 3 anos de prisão. A pena é de 6 meses a 2 anos de prisão, mas pode ser ampliada com agravantes, como quando o ato é cometido contra mulheres. Então, assim, é uma coisa muito comum que a gente tem visto, né? E só que, por incrível que pareça, só foi tipificado agora. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse termo stalker, eu devia ter, foi no começo, quando eu comecei a estudar a mente humana e essas mentes psicopatas e doentias, eu devia ter, uns 22 anos, já faz um tempo, e naquela época ainda não era tão divulgado e conhecido como está hoje. Hoje em dia a gente fala, né, até brincar na internet, você está stalkeando alguém, quando um casal termina um relacionamento, aí um stalkeando o outro. É um termo que acaba ficando um pouco vago, dado a importância do problema que pode ser gerado em cima disso, né, Mar? E o que a gente tem, assim, existem algumas pessoas que são famosas, que é o mais comum de acontecer, que acabam sendo stalkeadas por alguém, perseguidas literalmente, né? É, é uma coisa que eu venho pensando durante essa pesquisa para fazer esse episódio. É que hoje em dia, com a internet, né, a gente tem acesso a praticamente a vida por completo da pessoa, né? Dependendo do grau que a pessoa se expõe, né? É muito fácil você entrar no Facebook da pessoa, você consegue saber onde ela mora, conhecer familiares dela através de fotos, Instagram, tem tanta rede social, né, que as pessoas se expõem assim. Ainda marca onde tá, né? É, eu acho bizarro isso. Eu também acho. Outro dia, uma coisa, uma pessoa assim que eu sigo, colocou, tô aqui na não sei o que, e tipo assim, é uma moça, ela é uma moça bonita e tal. Aí eu fico pensando assim, será que ela não tem medo de colocar isso, sabe? Você se põe no lugar, é meio amedrontador você chamar a atenção, vamos supor, você tem um stalker que é doidão, pega um Uber, desce em poucos minutos lá e E pode acontecer alguma coisa
não legal, né? Com a pessoa se expondo, assim, marcando onde tá. E tá. Sim, é. Uma vez eu tava assistindo o programa das Kardashians, né? E aí a Kim, ela vivia postando, né, onde ela tava, as irmãs dela também colocavam localizar. Era uma coisa louca, mas assim, no começo elas queriam que soubessem onde elas estavam, porque elas estavam chamando atenção justamente para isso. Só que com o tempo isso foi se tornando tão perigoso, até um momento que a Kim postou que estava em Paris, e ela postou um anel que o marido dela tinha dado para ela, um anel caríssimo, um milionário, joias, enfim. Esse fato dela ter colocado onde ela estava, os lugares que ela estava passando, facilitou muito para ser. Chegaram, acho que colocaram ela em cárcere privado ali onde ela estava mesmo. Eles invadiram o local e renderam ela. Mas assim, foi um terror, né? O medo de matarem ela estava com umas criancinhas pequenas. Então, assim, depois disso, ela até divulgou, né? Fez uma entrevista falando que ela nunca mais vai ficar fazendo essas coisas porque chama muita atenção. E se você pode ser um stalker ou até alguém que queira, né, fazer algum mal para você, te roubar, fazer alguma coisa do tipo, facilita, né? Você está simplesmente facilitando a vida daquela pessoa. Então é muito perigoso. E uma coisa a mais que eu queria entrar ainda antes da gente começar os casos, eu acho que tem uma diferença, assim, né? Uma diferença, claro que tem, né? Uma diferença. De você stalkear assim, tem uma pessoa que você achou bonita, você curtiu. Você, eu falo no meu caso, né? Eu gosto de stalkear assim, conhecer o que a pessoa gosta. Se a pessoa gosta de filme de terror, que é uma das primeiras coisas que Sim. eu procuro, né? Falar, você gosta de filme de terror? Aí a pessoa fala que gosta, eu vou procurando, assim, coisas, né? É meio que estudando a pessoa, não seria um stalker, sei lá, assim. É. Mas eu acho que tem uma diferença, assim, de você stalkear a pessoa pra saber o que a pessoa gosta, se bate com coisas pra você conversar com ela, né? Assim, Sim. independente se você quer amizade ou se você quer algo mais, não sei. Mas eu acho que tem essa grande diferença, assim, ao meu ver, né? Porque eu vejo desse modo pra mim, né? Que eu gosto de Sim. stalkear a pessoa pra saber os gostos Não, dela. mas aí é uma coisa boa, entendeu? Você tá ali, como uma pessoa que tá procurando, a gente acaba se interessando pelos artistas, justamente fazendo isso, procurando ver as afinidades, né, as coisas em comum. Mas é uma faca de dois gumes, porque tem esse lado, e tem um lado também de um stalker que ele tem raiva de você. Então ele vai começar a te perseguir porque ele tem raiva de você. E isso já aconteceu comigo até. Eu acho que eu nunca comentei com você, vou até falar. Eu tive 2 stalkers na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Mas foi um momento bem difícil. Eu tive até que fazer um BO disso, porque eu tinha eu acredito que seja uma stalker, né? E ela foi pelas redes sociais. E eu me lembro que eu tinha uns 17 anos. Eu acredito que seja uma pessoa que tinha sentimentos pela pessoa que eu estava ali no momento. E essa pessoa tinha muita raiva, muita inveja de mim por causa disso. E ela entrou num grupo de pessoas na internet que eles se juntavam, faziam um fake, eles tinham uma comunidade fake. E o plano deles era assim, um jogava ali na rede, eu não gosto dessa pessoa, colocava o perfil dessa pessoa e todos aqueles que estavam nesse grupo começavam a detonar essa pessoa na internet. Aí um dia uma amiga minha falou assim, nossa, André, tipo, seu Face, né, tá cheio de gente xingando, te esculhambando, e assim, os piores nomes possíveis, pessoas que eu nunca vi na vida e nem dava pra saber quem eram, aquelas pessoas que era tudo fake. E aí uma dessas pessoas, eu comentei, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, eu não tinha noção. E aí essa pessoa falou assim, olha, aí ela explicou pra mim o que acontece, que ela participava de um grupo, que as pessoas jogavam lá e todas as pessoas xingavam essa pessoa, né, que eles solicitaram. Ele falou, não te conheço, não tenho nada contra você, mas é uma coisa que a gente faz. E aí eu fiquei pensando, aí eu já comecei a desconfiar quem era a pessoa, e depois eu tive praticamente certeza de quem era, porque eu conversei com a pessoa que eu tava na época,
E eu falei, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, é essa pessoa mesmo, porque ela chegou a comentar pra mim há uns 2 anos atrás que ela participava desse grupo. Então, ou seja, né, as coisas ali. E aí chegou num nível, isso ficou algum tempo, alguns anos, que essa pessoa ela sabia onde eu tava. Eu tava, tipo, num bar com meus amigos, ela falava pra essa pessoa que eu tava onde eu estava, sabe? Era uma coisa assim, que começou a ficar bem desagradável. E aí eu tive que chegar nesse ponto de fazer um BO, mas aí depois de um tempo parou. Mas foi bem assustador, né? Porque a pessoa ficou obcecada em você. É, eu acho que ainda é pior ainda mais pra mulher, né? Porque é, é sempre pior, né, pra A mulher, gente assim. tem, porque tem um medo das agressões, dos abusos, né? Que acontecem abusos de todas as formas possíveis, podem acontecer. Então, assim, o medo ele se torna muito mais grave, né? É. E entrando no primeiro caso, é o caso da Sandra Bullock, que foi stalkeada, né, pelo Joshua Corbett. Em 2014, o Joshua invadiu a casa da Sandra, que é uma casa que tem segurança, né, assim, deve A ter casa muros. hollywoodiana, né? As pessoas têm que ter segurança, né? Ainda mais que é famosa, acho que as pessoas tendem a ter uma segurança um pouco melhor, né? Uhum. Ele invadiu a casa dela e ela teve essa informação, ela se escondeu dentro de um quarto, trancou e ligou para a polícia, né? E enquanto ela estava no telefone com a polícia, ele revirou a casa dela atrás dela, né? E a polícia acabou chegando e conseguiu prender ele. Nossa. E quando a polícia foi na casa dele, eles acharam várias coisas sobre o plano que ele ia executar, né? Que era coisas de cunho sexual, né, com a Sandra Bullock, violência, Hum. e ele foi condenado a passar o resto da vida numa clínica psiquiátrica. E Percebe-se que o cara era descompensado, né? ele era bem doidão, assim. A polícia na casa dele encontrou um caderno cheio de coisas assim bizarras, detalhes sobre o plano que ele tinha feito para entrar e o que ele ia fazer com ela, né? Coisa Nossa, de imagina doido o mesmo. pânico que ela não passou, né? Ainda bem que E podia ter ela. atirado na porta, né? Também, gente, os seguranças, que loucura, né? Porque ela ficou um tempo ali, até a polícia chega. Vai, tudo bem, que suponho eu que não deva ter durado 10 minutos isso tudo, né? Porque a polícia lá é rápida, principalmente nesses lugares ricos. Mas não deixa de ser um terror que não tem fim. Tipo, você tá numa jaula com tubarão, né? Você tá assim, mas sei lá, vai que, né? Não dá pra arriscar, a gente não sabe. E a polícia chegou, né? Ele foi preso e ele foi sentenciado a passar o resto da vida numa clínica psiquiátrica. Mas poucos meses depois, ele acabou tirando a própria vida com a faca Ai, ele improvisada. se matou. Ele acabou se matando. Ele não teve resposta durante os meses que ele ficou antes dele cometer suicídio. Ele não tinha respostas com os tratamentos, né, que utilizavam, e ele acabou tirando a própria vida. Nossa, final triste, né? Porque assim, tudo bem, é um terror que se passa, mas é óbvio que a pessoa tem problema mental também, né? É uma coisa assim que ninguém normal faz isso, gente. É É, fora do controle. juntou o problema mental e o sentimento de stalkear, né? Uma Uhum. pessoa, acho que junta, a pessoa acredita que tá apaixonada, né? Que pode. É, Acho que mistura tanta coisa assim que é totalmente culminou nisso. perturbada. É.
Não, uma outra também que eu achei super curiosa, né, a história dela foi da Joss Stones, que é uma cantora de. Ela é tipo uma cantora de soul da Inglaterra, ela é uma cantora muito boa, adoro ela. E dois homens foram encontrados na casa dela em 2011 com uma espada de samurai, martelos, facas e um saco de defunto. Um deles foi condenado a 18 anos de prisão por planejar o assassinato dela, e o outro espera avaliação psiquiátrica para o julgamento. Mas também é uma coisa assim que você já vê que eles foram já com um plano. Não é só. Porque assim, eles stalkeiam durante o tempo. Porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que o stalker, no começo a gente pensa assim, ah, ele só persegue, ele só olha e tal. Mas a linha é muito tênue entre um stalker e um possível serial killer, um assassino, um serial killer mesmo, né? Existe um padrão. Mas você vê que eles sempre têm, quando eles têm uma negativa, e é o que costuma acontecer, porque é óbvio que ninguém vai dar muita corda para uma pessoa que está passando por essa situação que parece perturbada, e aí a pessoa ela fica puta, fica frustrada e mata ela. E tem vários casos aí de várias atrizes, né, pessoas famosas que acabaram sendo assassinadas pelos seus stalkers, porque quando eles sentem essa recusa, eles matam, eles já vão preparados para isso, sabe? Eles já vão todos preparados. Ó, se não der certo, se ela não me der essa corda, ela vai morrer. Então, assim, não tem um final feliz, né? E eu achei isso bem sinistro, e o fato deles estarem com todos os aparatos, sorte que ela não estava naquele momento, mas fatalmente poderia ter acontecido alguma coisa com ela, com certeza. É, é uma coisa assim que as pessoas têm desejam a fama, né? Mas a fama também vem um preço, assim, né? Desse de você atrair Todo pessoas. bônus tem um ônus, né? É. E é um. Eu não sei nem o que deve se sentir assim de você receber ameaças ou acontecer de você, que nem nesse caso da Joss Stone, de acabarem pegando a pessoa antes, né? De acontecer Imagina a qualquer pessoa coisa. com martelo, o que ela não ia fazer com você com martelo, com faca? Tinha até o saco para colocar o corpo depois de morto, sabe? Era óbvio que ia acontecer alguma merda. Ainda bem que não aconteceu nada, mas nem sempre as coisas saem, né, bem, assim, eles são pegos como no caso dela. É. E o próximo caso é do John Hinckley. É... O filme Taxi Driver com a atriz Jodie Foster foi lançado em 76, né? Fez um grande sucesso. Até hoje, né? Virou um cult, que é como dizem, né? E no mesmo ano, o John Hinckley, ele criou, acho que porque ele deve ter assistido o filme e na cabeça dele já deveria ter algum problema psiquiátrico, ele acabou começando a stalkear a Jodie Foster, que na época ela era adolescente, ela era de menor ainda. E ele ia atrás dela, mandava cartas, e ele começou a frequentar até as mesmas aulas que ela fazia na época. Ele enviava poemas, mas ele nunca teve contato direto com ela. Acho que ele nunca teve, né, coragem de chegar. Nela, Acho que também uma coisa assim de stalker de não chegar assim frente a frente. Eu acho que eles só chegam mesmo frente a frente com a pessoa na hora que eles estão, tipo assim, já querendo fazer algo sim, que seja mal, muito mal, né? sim, Assim. E ele se tornou tão insano que ele armou um plano para matar o presidente da época, que era o Jimmy Carter, mas falhou. Isso é até, eu acho que é muito tirado que ele, na loucura dele, que no filme tem isso, né, do personagem do Robert De Niro, que ele quer assassinar um cara que está concorrendo à presidência dos Estados Unidos. E quando o Ronald Reagan foi eleito o novo presidente, o John também fez um plano para tentar matá-lo e novamente falhou. Em 30 de março de 81, o John foi preso e mantido em um hospital psiquiátrico até olha,
o resto da vida dele, né? Igual Sim. aconteceu Ele iria atirar pra qualquer lado, né? Se não fosse com ela, ia ser com outra pessoa. Ele juntou essa coisa do filme com essa. Que no, que no filme também o personagem do Robert De Niro tem essa. Esse meio. Ele começou a stalkear essa jovem, né? Que é o personagem da Jodie Foster. E também ele fazia esse stalk com esse cara que seria concorrente a presidente dos Estados Unidos. E ele pegou isso e fez como se fosse pra vida dele. Ele fez a mesma coisa que o filme. E a sorte que ele acabou sendo preso, né? E enviado para um hospital psiquiátrico. Ainda bem, né, que conseguiram pegar antes, porque não é sempre assim. Ó, um dos casos também que eu vi, eu acho que foi um dos piores casos, porque acho que não envolve tanto a pessoa, mas sim a família da pessoa, né? Foi o caso do David Letterman, que é aquele apresentador super famoso lá nos Estados Unidos. A Margaret Mary Ray foi condenada à prisão várias vezes por assediar o David Letterman, invadir a casa dele. Ela foi presa pela primeira vez depois de roubar o Porsche do apresentador e dirigir-o por Nova York, junto com seu filho pequeno dentro do carro. Ela alegava que Letterman era o seu marido e pai do seu filho. Olha a loucura da pessoa. Agora eu fico pensando assim, o pior da pessoa pegar e sequestrar você é pegar o seu filho ou alguém que você ame muito, sabe? Porque ela tá disposta a fazer o que for com aquela pessoa para chamar sua atenção. Os riscos são altíssimos. Agora ela pegou o filho do cara e saiu no poste dele. Imagina o desespero dessa família. É engraçado se não fosse trágico, né? Porque, gente, e ela criou uma realidade na mente dela totalmente distorcida, sabe? Bom, ela chegou a ser presa, pelo menos, e ainda bem que ela não machucou ninguém, mas ela poderia ter batido o carro, ter matado o filho dele, poderia ter acontecido tanta merda. Ainda bem, ele teve muita sorte que não aconteceu, porque a pessoa, quando ela chega nesse nível, ela tá disposta a ir até o fim e morrer por isso. Não chegou naquela parte que a gente já conhece, que termina com a pessoa que estava sendo stalkeada morta, né? E seguindo, tem um caso, uma namorada de um streamer que eu acompanho, que chama o Rex, que acompanha algum streamer, a gente assiste a pessoa, a gente começa meio que virar amigo da pessoa, mesmo que a gente não tenha contato, né? E num desses casos, ele tem uma namorada, né, que ela chama... É apelido, ela chama Bird. Ela é cam-girl, ela trabalha com... Sim, sei. Com o mercado sexual. Vídeos adultos, e ela tem muito... Ela é uma moça bonita, ela trabalha lá num site, ela tem visualizações. E tinha um cara que sempre ficava perturbando ela, né, querendo... encontros com ela. Isso é o próprio Rex contando. E ele contando que uma vez a namorada dele estava em casa, né? Eles moravam num apartamento. Eu acho que era no segundo andar, era num andar baixo. E a janela tinha assim era tipo de um parapeito. E numa dessas noites, a namorada dele tava andando por casa e ela percebeu que tinha um cara no parapeito. Nossa, pendurado pra fora da casa. Tipo assim, olhando pra dentro pra ela. E medo! E mexendo nas partes íntimas, se é que você me entende. Ela ficou assim em choque, ela saiu correndo, gritando, ligou pra polícia. A polícia conseguiu prender o cara. E ele foi preso, mas depois ele saiu sob fiança. Gente, dá uma raiva disso, sair sobre fiança. E é tipo uma coisa que a gente vê. Vai continuar fazendo. O cara é uma coisa que você pode evitar tanto. O cara é muito doido, porque ele... E matar alguém é um pulo, né? Pra abusar de alguma pessoa é um pulo. E tipo assim...
A gente vê que não é só aqui no Brasil. O Brasil Hum, não tem. não, As é pessoas em saem todo lugar. impune. Não é só no Não, Brasil, é nos Estados não Unidos é também. mesmo. Ontem eu estava até assistindo um programa, era aquele Sombras do Além, né, que eu gosto. E aí o cara tava falando justamente isso, né, de um serial killer. Ele foi. Ai, mas foi uma coisa horrível. Ele matou a filhinha de 2 meses, né? Depois ele arrumou outra mulher, aí ele foi preso por causa disso, ele ficou condenado uma pena alta, acho que era coisa de mais de 50 anos, só que ele pagou 10, igual acontece aqui no Brasil, tá? Vamos deixar bem claro que as pessoas são condenadas no máximo a 30, elas não ficam 8 anos presas. E ele foi condenado, depois ele foi solto, e ele arrumou uma outra mulher, e teve uma filhinha, ele fez a mesma coisa com a filhinha de 3 meses. E depois disso que ele fez isso com a filhinha de 3 meses, por incrível que pareça, ele não foi condenado, e depois disso começaram a surgir vários homicídios de mulheres, e todas tinham sido abusadas, e foi ele. Ou seja, se ele não tivesse saído da primeira vez, essas mulheres estariam vivas. Então é uma coisa assim que pesa muito, falar, a liberdade, a pessoa. Tudo bem, a gente entende essa questão, né? Também aqui é muito difícil você pegar e julgar a pessoa sem os indícios, né, necessários para julgar ela. Só que o cara ele tinha. Por que acontece isso? São coisas que acontecem, não é só no Brasil. É. E nesse caso, o cara saiu impune, né? Pagou a fiança. E nisso o Rex até ele fala nas streams, a gente vai num show e tal. Ele não fala o show, mas que antes eles eram mais abertos quando Sim, ele é porque iam conversava com saber o que ele tava chat. naquele show e iam lá, né? E nesses últimos dias ele foi num show lá de uma banda. Ele falou, não vou contar, depois que eu voltar eu falo pra vocês qual show que era. Aí sempre quando ele volta, ele fala, a gente foi no show de tal banda, Sim, agora ele divulga ele. depois, ficou mais esperto, né? Agora eles tomam cuidado pra não ter esse problema novamente. Nossa, é. Um outro caso também que teve foi o do Justin Timberlake. O Justin, ele teve a casa dele invadida por uma admiradora fanática, a Karen McNeil. Ela apareceu na casa dele em 2009, alegando ser Deus, e que ela e o Justin Timberlake estavam destinados a governar o planeta juntos. Ela também disse que as bruxas de Babilônia estavam atrás dela. E Karen também foi stalker de Axl Rose, né, o vocalista do Guns N' Roses. E ela acabou sendo presa diversas vezes do lado de fora da casa dele, stalkear ele. Ou seja, né, era uma pessoa bem problemática. Essas histórias que misturam assim, eu sou de alguma deusa, eu tô sendo perseguido por não sei o que. É, Alucinado, né? A é, pessoa, e isso me assusta mais, quando a pessoa fala que ela imagina que ela é outra pessoa, ou que eles vão governar junto, igual tem essas ideias de religião, de cultos, né? Que as pessoas falam, eu sou o Messias, eu sou fulano de tal, e as pessoas seguem, assim, muita gente doida, você tá seguindo um doido, sabe? E é mais ou menos esse tipo de pessoa. Eu não duvido nada que ela poderia ser plenamente uma líder religiosa, porque é bem perfil. pelo menos ela escolheu um cara bonitão, né? Pra ajudar ela na governança e do. Eu acho que ela perseguiu o Axl Rose quando ele era novo, porque hoje, né, tadinho, É, a idade bate e não tem jeito. é. E tem o caso também do Frank Edward Hoover, que em 2016 ele foi preso por mandar várias ameaças de morte para a cantora Taylor Swift e sua família. Nas cartas ele dizia que iria acabar com os Swifts, né, a família, e o câncer que a Taylor transmitia pelo mundo, que supostamente seria a música, né, que ela canta. Então ele E não gostava da música dela. aparentemente isso. Mas, sei lá, né? Deve ter. Ele vira um hater, É um stalker. hater stalker, que é o pior ainda, né? Mas eu acho que É, os dois são ruins, né, no mesmo nível, porque
O que é fanático porque gosta, ele gosta, mas ele mata também, e o que é hater, ele já vai direto para um ponto, né? É a Né? única diferença, mas é a mesma coisa. E o Frank foi sentenciado a 10 anos de prisão. Foi pouco até, né? É porque ele provavelmente, acho que a polícia não achou igual no caso da Sandra, no caso da Joss Stone, que eles já tinham tudo planejadinho para matar mesmo, era um plano já arquitetado. Então acho que no caso dela ele teve, mas ai, gente, eu não ia viver em paz sabendo que a pessoa ia ficar ali depois de um. Ele foi condenado a 10, mas provavelmente vai sair antes. É porque a prisão judiciária é diferente da prisão comum. Na prisão judiciária, a gente fala assim aqui no Brasil, a gente não tem pena perpétua, a gente realmente não tem. Só que, o que acontece? Quando a pessoa ela tem um distúrbio mental, ela vai para um lugar onde ela vai ser tratada, né, tratada entre aspas, né, a gente sabe como é que funciona. Ela vai ficar no manicômio judiciário. Esse manicômio judiciário, ele não tem um prazo, os médicos eles vão avaliando a pessoa, e se ela melhorar, ela sai. Se ela não melhorar, ela acaba morrendo no lugar. Então é praticamente uma prisão perpétua. Teve um caso, não me lembro exatamente se foi o caso do Chico Picadinho ou foi o do Bandido da Luz Vermelha. Foi um desses dois, eu não me lembro, faz tempo que eu vi isso. Mas um deles, ele chegou, quando ele foi pego a primeira vez, eu acho que foi o Chico Picadinho. Ele foi preso, e na prisão ele teve um comportamento exemplar. Ele ficou nessa questão do manicômio judiciário, que ele iria ficar preso a vida inteira, porque ele fez uma coisa muito chocante. E o que acontece? Ele se dava muito bem nesse manicômio judiciário. Ele conversava com os psiquiatras, ele parecia uma pessoa que estava mentalmente estável. Aí o que acontece? Soltaram ele. O médico, ele tem que dar a liberação para a pessoa sair. Fala, não, ela tem as capacidades, né, mentais plenas, então ela pode viver em sociedade novamente. O que acontece? Ele saiu, na primeira oportunidade que ele teve, ele fez tudo de novo. E ele voltou a ser preso. E aí, quando foram perguntar para ele, né, se ele iria sair de novo, ele mesmo falou assim, se me soltarem, mesmo ele conversando com os psiquiatras, ele falando e os psiquiatras não percebendo no jeito dele falar que a doença dele poderia gerar isso de novo, ele falou, se me soltarem, eu vou fazer de novo. Só que na internação ele não falava isso, entendeu? Então, assim, depois disso, desse caso que aconteceu aqui no Brasil, os psiquiatras que lidam com esse tipo de pacientes em manicômios judiciários, eles dificilmente liberam, porque isso ficou muito marcado. Então, assim, é praticamente uma prisão perpétua, né? Então, tem essa questão. Mas, realmente, gente, é muito arriscado soltar uma pessoa com esse tipo de problema mental. Não dá. Porque, assim, o risco dela matar muitas pessoas é muito grande. É complicado, né? A gente ficar dependendo de uma justiça, assim, meio zoada, né? Que a gente tem no Brasil e também não só no Brasil, como a gente já viu em outros países que são de primeiro mundo, né, como dizem. E um caso também muito chocante, que aí já foi pro mais trágico possível, né, que foi o caso do John Lennon. O John Lennon, vocês sabem, né, ele participou da banda dos Beatles e ele foi assassinado por um fã em 1980. O Beatle ele foi assassinado pelo Mark David Chapman e foi em 1980 isso. O Chapman ele atirou no Lennon e permaneceu na cena do crime. E ele fala que ele estava lendo O Apanhador no Campo do Feno. Ele se inspirou nesse livro para conseguir, né, chegar no Lennon. Ele começou a fantasiar com base em cima desse livro que ele estava lendo. Bom, aí ele ficou lá, matou o John Lennon com um tiro, ficou lá esperando até que a polícia chegasse. E ele alegou que o romance era uma declaração para ele, né? O Chapman se declarou também culpado e foi condenado a 20 anos de prisão perpétua. 20 anos de prisão perpétua eu achei estranho, né? Tipo, ele ficou sendo avaliado ali, mas enfim, vai ficar preso, né, a vida inteira. Ele tá vivo ainda, você sabe? Não. Eu também não, eu não sei se ele ainda tá vivo, mas é uma coisa assim que com certeza ele não vai ser solto, porque ele matou uma pessoa muito importante na cena musical e
mundialmente, né? O John Lennon, ele é Beatles, gente. É uma banda assim que foi o marco do rock and roll, né, na década de 60. E eu acho que foi também um marco para essa questão do stalker, porque ele já estava ali, né, ele já tinha saído dos Beatles, ele estava fazendo uma carreira solo. Enfim, o cara ele ficou obcecado e eu não sei se ele tinha esquizofrenia também, porque eu acho que também mistura muito essa questão da esquizofrenia e os que têm delírio paranoide. Eu acho que esses delírios também eles influenciam muito, mas assim, foi um marco, porque as pessoas ficaram chocadas quando esse homicídio aconteceu. É, a gente. Eu percebi, né? Você deve ter percebido também, que isso, quando chega assim, muito extremo, como a gente viu em vários casos assim, que nós dizemos ao decorrer desse episódio, que é geralmente quando a pessoa já tá muito loucona da cabeça, né? E junta uma coisa com outra, parece álcool com carro, junta uma coisa com outra, vira uma merda enorme, né? Combina. Não combina. E infelizmente, no caso dele, foi um caso que chegou às vias de fato, né? É, E eu acho que virou um marco nessa questão dos perseguidores. Só que aqui no Brasil, eu acho que veio um pouco, você vê, recente a lei, que veio 2021, ano passado. Então, assim, ainda tem muita coisa para a gente avaliar, mas dá muito medo mesmo, porque parece que é inofensivo, mas não é inofensivo. é, é uma coisa complicada. Eu fico pensando assim, é porque eu gosto de stalkear, mas não que eu vou sair caçando a pessoa, onde a pessoa tá. Mas a gente tem que tomar cuidado assim, como a gente se expõe na internet. Se exponha, mas não dando localização exata de onde você tá, De exatamente onde você mora. localização, jamais. Só se for um É, evento assim de trabalho que você queira que, né, as tipo pessoas assim, saibam aquela coisa de trabalho, mas pessoal sua, estou aqui, não. Até nesse negócio que eu te falei, teve um episódio, né, que elas ficaram usando uma das irmãs mais novas, ela ficava postando toda hora também, onde ela tava, tal, e aí elas começaram a falar, ó, os stalkers, né, começaram a pressionar a irmã, elas falaram, vamos pegar uma pegadinha nela. Aí ela tava as irmãs viram que ela colocou a localização que ela tava tipo num restaurante. Aí elas falaram, vamos lá, vamos colocar no carro dela um monte de balão, um monte de coisa de amor, assim, sabe? Como se fosse um fã fanático. E aí, quando a menina saiu, ela viu aquele monte de coisa, o carro dela tava todo enfeitado. E ela entrou em choque, porque ela começou a pensar, pronto, tipo, é um perseguidor. E aí depois as irmãs apareceram, zoando ela, tudo, mas foi uma lição para ela, e depois disso ela nunca mais. Por quê? Porque se ficar colocando, as pessoas vão saber onde você tá, é isso que você quer? Eu acho que até pra gente que não é famoso, não cabe, porque você não sabe. Sem ser famoso, eu já tive um stalker, imagina quem é, então... não, isso. Eu acho que você não deve fazer em escala nenhuma. Você Não, eu sendo não coloco. um civil normal que não tem fama, ou sendo uma Não, pessoa que tem 400 é, milhões de seguidores. Você eu tem acho que que. é que quem é famoso tem mais chances disso acontecer. Mas quem não é também tem chance. A chance é menor, mas acontece igual. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu estava vendo alguns sites e tinham vários de pessoas anônimas falando, relatando os assédios, os stalkers que elas já tiveram, pessoas andando na rua e outras pessoas percebendo que tinham pessoas seguindo elas, sabe? Você percebe, tem uma hora que você começa a perceber. E é muito assustador mesmo. Bom, e a gente também não vai se restringir apenas aos fatos que rolam aí com as celebridades, né? Muitos cantores também eles acabaram colocando essa conotação do stalker nas suas músicas. E uma música que eu amo e que eu acho muito interessante, porque ela relata justamente essa relação, né, que existe com os stalkers, é uma música do The Police. E é a canção mais conhecida dessa banda, que é Every Breath You Take. E o vocalista Sting, ele diz que vai continuar acompanhando cada passo, cada suspiro,
e sorriso da musa que abandonou ele. E ele fala: estarei te vigiando. Essa música é uma música de Stalker. Né? E essa música, eu até. Eu amo essa música. Pra E eu me mim, lembro muito do Adam Sandler também com essa música, que ele ama, né? O Sting. é, essa música ficou. Pra mim virou. Eu gosto dela, né? Mas pra mim virou assim. Tem outro significado que eu lembro do Neymar levando uma surra lá da mulher. Que Ah, que ele sei! teria supostamente cometido um crime sexual contra ela e tá tocando essa música no vídeo que saiu. Ai, Ah, nossa, eu nem reparei nessa música. Tava tocando essa música de fundo? tava, era tipo assim, ia ter um, sabe, criar um clima, criou o clima do Uhum. Neymar levando uns tapão na cara. Percebi. Aí essa música, sabe quando você gosta do negócio? Aí vem uma coisa assim. Ah, olha, tem uma música do Djavan, eu não me lembro o nome agora, que é uma música mó bonita. Aí uma pessoa na internet falou: Ah, essa música é uma simbologia para um homem pedindo pra namorada pra ter sexo anal com ela. Tipo assim, a música estragou, sabe? Sim! Nossa, Ai, meu eu odeio Deus. quando as pessoas fazem isso e Destrói a música. a mulher lá que acusou o Neymar de ter É que abusado saco, agora eu dela. vou ficar com essa. Eu me lembrava dessa música, eu gosto muito, né? E eu sempre lembro dela desse trecho quando eu vejo Esposa de Mentirinha. É porque no Adam Sandler ele tá com a Jennifer Aniston, aí tem um momento ali que eles começam a flertar, né? Ele tá com aquele rolo com aquela namoradinha dele, aí fica o Adam Sandler no quarto dele e fica a Jennifer Aniston no quarto dela, e os dois pensando um no outro com essa música de fundo. Essa música foi O estragada bosta pra mim. estragou a música. E uma outra música também que fala sobre Stalker, que é a do Death Cab for Cutie, que é I Will Possess Your Heart, que fala de um suposto relacionamento amoroso. O personagem da canção está idealizando com essa mulher que eles vão ser um casal maravilhoso, que eles vão ter dias de amor infinitos e várias coisas assim que é só no pensamento dele. E na certa parte da música, ele fala: você tem que ter o seu tempo só. Tipo assim, é, ela nem conhece ele, não tem nem conhecimento da existência dele, mas ele já criou toda essa A história. fantasia É é. tudo na cabeça dele e a mulher nem conhece ele. E Nossa. essa música Música de Stalker, selinho Stalker. essa aqui é uma. Acho que é uma das grandes campeãs, assim, de loucura de Stalker dessa lista de músicas. Sim. E a próxima é a da Blonde, que é One Way or Another. Que ela fala, né, que vai ter de um jeito ou de outro, que ela vai passar pela sua casa e se todas as luzes estiverem apagadas, verei quem está por lá. É uma outra música também muito boa que assim eu conhecia, mas não fui atrás da tradução da música, mas é uma música de Stalker assim e agora eu vejo com outros olhos. Outros olhos, com certeza. Olhos de Stalker. É. E a próxima é a do The Vogues, Turn Around, Look at Me. Essa música, ela fala que tem alguém andando atrás de você, vire-se, olhe pra mim. É uma música de amor também, assim, mas é aquela mesma coisa, é de um relacionamento romântico que só existe na cabeça do cara e a mulher nem sabe que ele existe. E essa música, ela toca em 2 filmes de terror, que um eu até assisti no começo do ano,
chama O Herança Maldita, que é um filme, assim, bem fraquinho, mas só de tocar essa música ele já fica um pouquinho melhor. E ele toca, essa música também toca no final do Premonição 3, que também é um filme muito bom, eu gosto bastante. Aí a última música é da banda Animotion, que chama Obsession, que é obsessão em português. E ela fala: você é minha obsessão, eu não posso dormir, eu sou uma propriedade sua, não tem equilíbrio, não tem igualdade. Sim, eu vou ter você. E isso já... Nossa, dá pra... stalker demais, perseguidora louca. E essa música, assim, eu acho que é uma das menos que eu gosto, assim, a da Blonde e a do The Vogues, pra mim, são as melhores. A do The Police só não é por causa do que eu contei aí. Do Neymar. Do Neymar apanhando. Ai, caramba. E de filme, Mar, o que você tem pra gente de filme? E de filme, tem o Halloween, né? Que o Michael Myers é o maior stalker que tem nos filmes de terror no gênero. O de 78 e todos, ele sempre stalkeia as pessoas. Aborta, essa questão. E no de 78 eu acho que tá mais presente ainda, porque a primeira morte, o filme tem 1h40, 1h35. Primeira morte acontece com 50 e poucos minutos de filme. Então ele cria bastante essa atmosfera perseguidora. Sempre ele tá vendo a pessoa não tá vendo ele. E ele é um dos maiores stalkers, se não o maior. Eu acho que é o maior. Eu acho que é o maior, E tem o filme Louco Obsessão, que é de 1990 também. As pessoas conhecem muito esse filme pela cena que a Kate Bates quebra os 2 pés do cara, do escritor, que ela é super fã. Ela quebra os pés dele para ele não poder sair do lugar da cama. E tem o filme Pet, que é um filme de 2016. Ele é um filme de um cara que trabalha num canil, assim, numa zoonose nos Estados Unidos. E ele stalkeia uma mulher. Ele anda no mesmo ônibus que ela vai pro trabalho, ele vai atrás dela, ela sai, ele sai na mesma hora e vai caminhando com ela. Isso escondido, né? Sem ela saber. Sim. E numa parte do filme ele acaba fazendo uma gaiola e prendendo ela dentro dessa gaiola. E é mais que isso, não ser um stalker, né? Não tem outra coisa. É um filme legal, assim, eu gosto bastante, mas ele é meio bobinho, assim. E o último filme é Quando o Estranho Chama. Tem o de 1979, que é o original, e tem o de 2006. Nossa, eu fiquei pensando agora essa questão, assim, eu acho que dá até pra colocar também o Pânico, né? Porque o Pânico, ele é meio stalker. Ele fica ali, eu sei que você está fazendo, Cindy. Sim. Vendo, não é? Tem esse lance da stalkeada nervosa também no Pânico. Sim. E, bom, de série que eu tenho pra indicar, tem uma série. Eu não dava nada pra essa série no começo, vou ser bem sincera. Mas eu pensava que ela era de baixa qualidade, mas conforme eu fui assistindo, ela foi crescendo também e ela atingiu um nível assim que hoje em dia muita gente conhece, que é a série You. Ela é de 2018 e fala sobre um obsessivo e imortal cara, né, chamado Joey. E ele vai ao extremo para entrar na vida de quem ele fica fascinado. Ele fica fascinado por várias pessoas ao longo da série. E, bom, por trás desses modos gentis que ele tem, né, na série, há uma fúria assassina, né, e um passado perturbador envolvendo essa vida dele. Então, assim, mostra um cara no começo, mostra ele assim, ele tá passeando e vê uma pessoa, uma mulher na rua. Aí ele começa a seguir essa mulher. Aí a mulher entra numa biblioteca, aí ele começa a entrar na biblioteca e ele fica observando, e aí ele vai vendo o jeito dela, ele vai avaliando o jeito dela, e é bom dessa série que vai mostrando o personagem na primeira pessoa,
Então ele vai falando, vai mostrando o que está passando pela mente dele. Então ele vai falando, você mexe muito no cabelo, você é mais tímida. E aí, conforme ele vai se envolvendo com aquela pessoa, ele vai chegando perto dela, vai ganhando um espaço, porque ele tem esse charme, chegar, ele parece uma pessoa. A aparência dele é uma aparência tão inofensiva, você não diz, sabe? Seria aquele tipo de pessoa que você olha e fala, ela não faria mal a ninguém. Só que eu acho que foi justamente isso que eles quiseram pegar nessa série, uma pessoa com uma aparência muito comum e que você não daria nada para ela, até porque é um homem super pequeno, sabe? Não é um cara grande. Ele é magrinho, pequenininho, então você não imagina esse cara sendo um assassino ou alguma coisa do tipo. E aí entra nessa linha tênue que eu falei, entre o stalker e um serial killer, um assassino, porque no começo você imagina que ele só vai stalkear mesmo, que ele só fica obcecado, ele fica analisando, e é isso por muito tempo. Até um momento que as coisas acabam fugindo do controle, ele acaba sequestrando, aí as vítimas elas começam a questionar ele, e ele começa a se ver numa situação que ele não consegue sair mais daquela cena que ele tá, que ele mesmo fez, então ele acaba tendo que ir para as vias de fato para se livrar daquela situação, porque tem um determinado momento que ele precisa se livrar daquilo, não dá para permanecer. Então, assim, é muito interessante, é uma série que do primeiro episódio até o momento que a gente está hoje, provavelmente vai ter mais temporadas, é muito boa, já cresceu muito bem e eu acho que eles abordaram bem essa questão. Só que essa questão dele chegar às vias de fato, chegar a fazer o homicídio, ela cresce bem rápido, sabe? De um momento para o outro ele começa a crescer com essa fúria e ficar indignado, mas enfim, é algo totalmente plausível num contexto de stalker. E eu recomendo muito, para quem não assistiu, assista. Essa série tá na minha lista pra ver, mas até hoje eu não vi um episódio. Precisa ver, é muito boa. É isso, mas tem mais alguma coisa para indicar? Não, eu só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigada. E se por acaso eu estiver stalkeando você por aí aparecer, é só porque eu acho isso interessante, não tem nada demais, não. É isso aí, gente. Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos avaliar, tá? Nas nossas redes sociais a gente sempre está interagindo e não deixe de compartilhar a sua ideia com a gente. E é isso aí. Até o próximo episódio.